Oi, eu sou Vera. Quão difícil parece a vocês falar sobre Deus? Quão complicado será para vocês fazerem uma defesa de Deus? Esse é o nosso assunto de hoje. E vamos a ele. Trouxe hoje para vocês o livro espetacular da Karen Armstrong. Deus, uma história em defesa de Deus, em defesa de Deus. O que a religião realmente significa. E a autora é uma mulher conhecidíssima, nascida na Inglaterra, foi freira durante anos, abandonou o convento, bacharelou-se em literatura em Oxford e, a partir daí, não teve limites para o seu crescimento enquanto escritora em defesa de causas impressionantes. Eu tenho lido livros da Karen Armstrong desde que comecei a me interessar por assuntos mais profundos, por questões religiosas, fundamentalismo, radicalismo, heresias, ateísmo, toda essa gama. E ela tem a postura que eu gostaria de ter e que tento ter, que é a postura de me ater aos fatos e não ser agressiva nem impiedosa em relação às coisas ditas sagradas pelos homens, mas também sem abandonar os pontos de vista lógicos e fundamentados daqueles que visam melhorar o nosso conhecimento acerca de tudo. Nesse livro, Karen vai fazer uma defesa muito interessante sobre Deus. Eu não fiz roteiro, não gosto muito de fazer roteiro, porque eu termino saindo desses roteiros, eu não os sigo mesmo. Ela diz aqui, por exemplo, que nós falamos demais sobre Deus. Deus sempre tem sido uma incógnita e um questionamento nas nossas mentes, nas nossas vidas. Mas em nossa sociedade democrática, nós achamos que o conceito de Deus deveria ser fácil e a religião acessível a todos. Mas veja bem, certamente, diz ela, que todos sabem quem é Deus. O Ser Supremo, uma personalidade divina, o Criador do universo e tudo que nele existe. É isso que a maioria de nós acha. Mas ela continua. E ficam perplexos quando lhes explicam que é inexato chamar Deus de Ser Supremo, porque Deus não é um ser. E que, na verdade, não temos ideia do que estamos dizendo quando afirmamos que Ele é bom, sábio, inteligente e etc, etc. Vejam que ela inicia colocando em nossas cabeças as dúvidas pertinentes e lógicas. Tendemos a domesticar a alteridade de Deus. Vivemos pedindo a Ele coisas. Vivemos pedindo a Ele que abençoe nosso país, que cure nossas doenças, ou nos dê um belo dia, ou nos faça ganhar na loteria, ou, enfim, nos traga de volta aquele amor que nós que perdemos e que ficamos
alucinados, decepcionados. E aí vamos a Deus com esse peditório, não é? Vivemos lembrando a Deus que Ele criou o mundo e que nós somos pobres pecadores, como se Ele pudesse esquecer isso. Veja como nós estamos humanizando Deus. Como nós estamos tratando dele como aquele tio velho que a gente vai a ele quando está aperreada. Aperreada é um termo aqui bem do Nordeste, quando a gente está perturbado. Os políticos, eu acho interessante, na época das eleições, na época de começam as campanhas, todo político é religioso. Os políticos citam Deus para justificar seus atos. Deus quer que eu seja candidato. Ah, meu Deus. Os políticos citam Deus para justificar seus atos. Os professores o usam para manter ordem na sala de aula. E os terroristas cometem atrocidades em nome de Deus. Imploramos a Deus que fique do nosso lado, numa eleição ou numa guerra. Interessante, o nosso lado é o lado bom que tem que ganhar. E o outro lado, com suas crenças, com sua fé, é ruim, é mal? Ainda ficar ganhar numa eleição ou numa guerra, ainda que nossos opositores também sejam presumivelmente filhos de Deus e objetos de seu amor e atenção. Então nós temos a tendência a ver Deus como provedor, como o consolador, como o ajudante eterno e o que é pior, ainda achamos que Ele, porque nos criou, assim o dizem, tem obrigação de cuidar de nós. Muito bem. Ela comenta aqui também sobre que a teologia é uma prática verborreica, ou seja, fala muito, não é? Muito. E sobre Deus já se escreveram páginas e páginas. Ainda ontem eu estava terminando o Anticristo de Nietzsche. Não me escandalizei com nada, absolutamente. Era o pensamento dele, já um pensamento alterado pela doença, porque ele escreveu em 1888 e em 1889 ele estava completamente louco. Mas ainda assim, me surpreendeu a virulência do ataque. E eu pretendo conversar com vocês sobre esse livro também. E vejam bem, alguns dos maiores teólogos judeus, cristãos e muçulmanos deixam claro que, embora seja importante expressar nossas ideias sobre o divino, essas doutrinas são obra humana. A Bíblia não é de Deus, no sentido que foi Ele, mas sim homens que escreveram a Bíblia, os livros, os textos da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, não importa, da Bíblia judaica, da Torá, homens escreveram. E escreveram segundo os limites do seu conhecimento e também de acordo com a fé que eles tinham. Eles conceberam exercícios espirituais que deliberadamente subvertem padrões normais de pensamento e linguagem para ajudar os fiéis a entender que as palavras utilizadas para descrever coisas mundanas não servem para falarmos de Deus. E o mais grave de tudo
é que colocaram na nossa cabeça, mediante as regras das diversas religiões, não é primazia do cristianismo apenas, eles botaram na nossa cabeça culpas e medos, regras, sustos. Nós vivemos num padrão de compra e venda, ou seja, eu quero conseguir alguma coisa de Deus, então, principalmente no catolicismo, isso é muito comum. Então, eu simplesmente não como doce um ano inteiro. Parabéns, seu diabetes vai agradecer. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Porque nós viemos de um tempo judaico e judaico-cristão que adotava sacrifícios para agradar a Deus. Não é? As mulheres, depois que davam à luz, elas tinham que ir, depois de 40 dias, se purificar no templo e, pensem, tinham que oferecer pombas brancas. Ocorre que as pombas brancas só eram criadas pelos sumos sacerdotes. Ninguém mais tinha direito a isso. E eles vendiam para que ela fizesse o sacrifício a Deus e se limpassem do parto. E só então elas iam para o banho tradicional da mulher judia para voltar às suas atividades normais de mulher e mãe. Mas isso aqui é uma digressão. Eu gosto muito desses assuntos. Na maioria das culturas, diz Karen Armstrong, deixa eu me sentar aqui melhor, porque velho tem esse negócio, né? Tem que estar se ajeitando na cadeira. Bom, na maioria das culturas pré-modernas, havia duas formas de pensar, falar e adquirir conhecimento. O logos e o mito. E ambas eram essenciais e não se consideravam superiores uma à outra. O logos, a razão, tinha a sua área, era a forma pragmática de pensar que permitia uma atuação eficaz das pessoas no mundo. A razão, portanto. Mas o homem sempre tinha, pois, que corresponder com exatidão à realidade exterior. O homem sempre precisou do logos para produzir uma arma eficiente, organizar sua sociedade ou planejar suas expedições, enfim, tudo aquilo que ele necessitava. O logos era essencial para a sobrevivência de nossa espécie, mas tinha suas limitações. Não conseguia aliviar o sofrimento humano, nem desvendar o significado último das lutas da vida. Para isso, recorria-se aos mitos. Hoje, porém, nós vivemos numa sociedade em que o logos se tornou logos científico e o mito caiu em total descrédito. Qualquer mito. Primeiro eles são elevados a mitos, depois a humanidade deles surge em toda a sua realidade crua. Então caiu em descrédito a ideia de mito. Mas no passado era confortável para consolar, para a fantasia, ao contrário do logos. As histórias de heróis que percorrem labirintos, descem ao mundo dos mortos ou combatem monstros não eram vistas como narrativas essencialmente factuais. Lembrem-se de Jesus sendo levado ao deserto e confrontado pela figura do diabo. Que diabo ousado! Ele achou que podia desafiar Jesus
tentando suborná-lo, tentando corrompê-lo. Então, foi o embate de Jesus com um monstro e ele sai vencedor. Posteriormente, depois que ele morre, surgiu uma oração chamada Credo, que diz que ao terceiro dia ele desceu aos infernos. E que foi lá, aí vem as lendas, foi lá resgatar Judas. Então, temos que entrar no labirinto de nossa própria mente e combater nossos demônios e nossas ideias errôneas. Todo esse trabalho que eu faço aqui com vocês, com muito prazer e alegria, visa desmistificar algumas coisas, mostrar a vocês tese e antítese, mostrar a vocês bom e mal, mostrar a vocês como se fundem e mostrar a vocês que na realidade estamos naquela de Sócrates. Tudo que eu sei é que nada sei. Porque cada vez mais vem uma renovação dos nossos conhecimentos, não é? Então, o mito nunca pretendia ser o relato preciso de um acontecimento histórico. Era algo que, de algum modo, aconteceu um dia, mas também acontece o tempo todo. Portanto, religião, continua Karen com muita propriedade. Religião não é essencialmente algo que se pensa, mas algo que se faz. Chega-se à sua verdade por meio de atos concretos. Ninguém aprende a dirigir lendo só um manual, né? Já vista o que eu estou sofrendo com os manuais tutoriais para aprender a gravar vídeos, a editar vídeos e não sei o que, e não consigo de jeito nenhum. Eu estou muito brincalhona hoje, né? Mas é que o assunto eu achei tão lindo, em defesa de Deus. Depois dessa série de vídeos que eu tenho postado aí, sacro e profano e tudo, estava precisando uma defesazinha dele, não é? Então, ela vai dizer também que religião é uma disciplina prática, que nos ensina a descobrir novas capacidades mentais e afetivas. E esse é um dos temas centrais desse livro magnífico. Só vamos descobrir a verdade ou a mentira dessas doutrinas se as traduzirmos em ação ritual ou ética. Se tivermos a coragem de enfrentar as mentiras, as fabulações, os mitos da religião que abraçamos, né? Os religiosos, veja, algumas pessoas se saíram melhor que outras, diz ela. Mas quem não se dedicar não chegará a lugar nenhum. Os religiosos acham difícil explicar como seus rituais e suas práticas funcionam. Da mesma forma, um patinador tem dificuldade em explicar como ele vai deslizar no gelo apoiado apenas numa fina lâmina. Claro que ele vai cair diversas vezes. Também nós, em nossa busca da verdade, em nossa busca de uma crença que nos conforte, em nossa busca de nos agarrarmos a alguma coisa que a nossa humanidade requer, necessita, alguns. Outros passam muito bem, obrigado, sem salva-vida algum, confiando em si próprio. Então, ela vai entrar aqui em várias histórias sobre Deus. O livro busca desde a China, desde a época dos chineses, japoneses, persas, israelitas, enfim, todas essas buscas ela faz aqui.
Mas ela vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Veja bem. Um cético moderno achará impossível aceitar a conclusão de que o que está além da palavra humana fala de Deus. É um conceito aleatório, mas isso veio de um escritor chamado Steiner, que fez essa defesa absurda. Mas talvez isso se deva à nossa ideia muito limitada de Deus. A Karen é muito educada, muito delicada. Ela, para desdizer um amigo, um colega, um outro autor, ela tem muito cuidado. Nos séculos XVI e XVII, época que os historiadores consideram o início da Era Moderna, também veio o Iluminismo, aquela coisa toda, os ocidentais começaram a construir uma nova espécie de civilização governada pela racionalidade científica e baseada economicamente na tecnologia e no investimento de capital. Isso foi realmente um boom que gerou para o mundo inteiro. Então, passamos a entender conceitos como fé, revelação, mito, mistério e dogma de uma forma que muito surpreenderia nossos ancestrais. O significado da palavra crença mudou, de maneira que a crédula aceitação de doutrinas religiosas se tornou pré-requisito da fé, tanto que hoje, com frequência, chamamos as pessoas religiosas de crentes, como se sua principal atividade fosse aceitar em confiança dogmas estabelecidos. Nunca buscam saber se a ideia, por exemplo, da Santíssima Trindade veio de Jesus. Mas ela veio 300, 400 anos depois com Agostinho. O pecado original, ninguém se preocupa. Não, isso é um dogma de fé. Quem foi que inventou o pecado original? Agostinho. Ele leu a história de Adão e Eva no paraíso e a queda de Eva e o pecado de Adão, e aí achou que a humanidade inteira ficaria com essa mancha para sempre. Nós nunca procuramos descobrir essas coisas. Tomamos como verdade última e derradeira, como a última palavra sobre o assunto. E nem sequer procuramos descobrir se é ou não é. Mas essa interpretação racionalizada da religião resultou em dois fenômenos tipicamente modernos e contrastantes: fundamentalismos e ateísmos. Eles dois se encaram, não é? Há uma relação entre ambos. Desejosos de chegar a uma fé inteiramente racional e científica, que sacrifique o mitos ao logos, os fundamentalistas cristãos interpretam as escrituras com uma literalidade que não encontra paralelo na religião. Eles têm lutado contra o ensino da teoria da evolução nas escolas públicas. Por quê? Porque contradiz a história da criação narrada no primeiro capítulo do Gênesis. Então, nós vamos vendo cada vez mais a religião perdendo espaço para a racionalidade, enquanto ela permanece firme em seus dogmas, e os dogmas vão caindo, como mitos, vão caindo um a um. Isso faz com que Deus caia? Não, isso é a ação dos homens. Isso é a busca insensata dos homens
para querer isso e querer aquilo. Aqui ela vai falar em Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Michel Onfray, por aí vai. E eu estou preparando Dawkins para vocês. Aliás, eu estou preparando a opção de coisinha. Então, vamos ver mais o que é que a Karen diz aqui. Uma longa tradição religiosa nos insta a admitir os limites do nosso conhecimento, e ressalta a importância do silêncio, da reticência, da reverência. Uma das condições para obter conhecimento sempre foi a disposição de abandonar o que pensamos que sabemos, a fim de avaliar verdades que nunca sequer imaginamos. Vocês têm essa disposição? Ou vocês, na proporção em que estamos aqui conversando, vocês estão, não, mas não é assim. Ah, mas eu penso diferente. E quando nós colocamos a primeira pessoa, eu penso, imediatamente vem na nossa cabeça a pergunta: o que é que dá, vamos dizer assim, aval ao que você pensa? Como você chegou a essa ou aquela conclusão? Veja aqui nesse capítulo, Deus. O livro é enorme, o livro é formidável e eu estou dando aqui apenas pinceladas, porque não é possível falar mais do que já estamos falando aqui, para não cansar, para não tornar tedioso. Então vejam bem, toda essa defesa que ela vai fazer de Deus é para chegar à conclusão lógica. E ela vai dizer aqui: como não sabemos o que Deus é, não podemos saber o que Deus não é. Não podemos saber o que Deus não é. E, portanto, temos de negar as negações assim. Deus não é insensato, inanimado, inexistente. O exercício nos faz ver que Deus transcende a capacidade da linguagem humana e está além de toda acessão e além de toda negação. É incorreto dizer que Deus é escuridão, quanto dizer que Deus é luz. Dizer que Deus existe, quanto dizer que Deus não existe. Porque o que chamamos de Deus não se encaixa nem na categoria da existência, nem na categoria da inexistência. Mas o que significa isso, grande Karen? O exercício nos leva à apófase, à falência da linguagem, que se rompe e se desintegra ante a absoluta incognoscibilidade do que chamamos de Deus. O nosso desconhecimento dele é total. Esse Deus que nós chamamos muitas vezes de Deus das lacunas, Deus da ausência, porque ele não está chegando até nós como chegava no passado, através dos profetas, através daqueles pregadores. Isso cessou. Então eu deixo para vocês aqui hoje essas reflexões, mas insistindo que esse é um livro, se você se interessa, se você de fato tem boa vontade para aprender, não esqueça. Esse é um livro essencial. E ela tem outros, viu? Ela tem uma história de Deus maravilhosa. Esse livro aqui é da Companhia das Letras. E a tradução é de Hildegard Fest.
Eu escrevi aqui, nessa página, quando eu fiz a primeira leitura dele em 2018, eu escrevi homenagem ao dia do aniversário do meu pai, 29/4/2018. Mair Varela de Souza, que se estivesse vivo, estaria com 104 anos. Na minha memória afetiva, ele permanece vivo e a ele agradeço o amor aos livros. E a vocês agradeço a atenção, a gentileza e peço uma gentileza a mais. Inscrevam-se no canal, deem o seu like ou dislike, coloquem seu comentário. É muito interessante ouvir, ler o que vocês escrevem. Então, até a próxima. Tchau!